O tema de hoje é gestão do tempo e atividades, as ferramentas. Pergunta número 1 de hoje, primeira pergunta. Acham que gerem o vosso tempo ou gerem as vossas atividades em função do tempo que têm disponível? Acham que gerem as vossas atividades ou acham que gerem as vossas decisões sobre essas atividades? Portanto, esta questão de gestão do tempo é algo que me deixa sempre um pouco a refletir, porque na verdade o tempo do relógio tem 24 horas para toda a gente. Dentro dessas 24 horas, nós é que vamos ter que gerir aquilo que fazemos no nosso dia a dia para que se encaixem nesse tempo do relógio. Então, o que é que vamos aprender hoje? Alguns conceitos de gestão do tempo, uma metodologia do Caos à Clareza, é uma forma que eu tenho de explicar este conteúdo, o ciclo da organização e as aplicações informáticas de apoio. Para quem é este webinar? É para quem tem dificuldades na entrega de projetos dentro dos prazos definidos. É para quem a qualidade das suas entregas precisa melhorar. O que é as suas entregas? É aquilo que eu produzo, o resultado que sai do meu trabalho, do meu esforço. É para quem tem problemas com sobrecarga de tarefas e pouca clareza sobre as prioridades. É para quem, por vezes, procrastina. É para quem acredita que pode melhorar a eficiência operacional e é para quem gera equipas que relatam qualquer um dos pontos acima. Portanto, se algum de vocês se identificou com algum destes itens, então este webinar é para vocês. Normalmente as pessoas que mais interessadas em gestão do tempo estão em 3 ou 4 grandes grupos. As procrastinadoras, aquelas que adiam as coisas, que atrasam, que não definem prioridades. Outro tipo de pessoas são as acumuladoras, ou seja, querem fazer tudo, acumular tudo, querem tirar todos os cursos, querem fazer todas as atividades e o tempo do relógio não estica, não dá para tudo. Normalmente estas pessoas, por vezes, acabam por sentir alguma angústia, alguma ansiedade e pronto. Então procuram sempre este tipo de cursos para resolver algo que se calhar não é no curso que vão resolver. Depois há aqueles curiosos, que têm curiosos de entender o que é isto da gestão do tempo e se realmente existe a gestão do tempo ou se eu tenho que gerir as minhas prioridades, as minhas tarefas. E os perfeccionistas que acabam por querer tudo bem feito e perdem-se no tempo. Portanto, a lei de Pareto. A lei de Pareto diz-nos que 80% dos nossos resultados provém de 20% do nosso esforço. Mas o perfeccionista não pensa desta maneira. O perfeccionista quer entregar tudo perfeito e por isso o tempo depois não chega para tudo. Então, outro desafio neste diapositivo para o público é, neste momento da sua vida, em qual perfil você se identifica mais. Os 9 principais ladrões do tempo. Porquê que eu não consigo, ou porquê que nós não conseguimos terminar as nossas tarefas a que nos propomos dentro do tempo previsto? Primeiro, um dos problemas que é detectado é a sobrecarga de tarefas. Muitas tarefas em simultâneo. O segundo é quando existe pouca clareza ou falta de prioridades. O terceiro é uma taxa elevada de procrastinação. Eu não faço. Mas aqui o procrastinar não é só o não fazer nada. Por vezes é fazer coisas menos importantes para evitar as mais difíceis. Ou seja, este procrastinador, por vezes, é o que diz que passa o dia ocupado. Passa o dia ocupado porque está a fazer coisas, mas serão essas as coisas importantes que tem que fazer, que tem que entregar? O quarto ladrão do tempo são as distrações digitais ou pessoais. Quando falamos em distrações digitais, claro, aparece logo o número 1, as redes sociais, as mensagens do WhatsApp, os e-mails, e os pessoais é aquele colega de trabalho que chega, olha, só uma coisa, olha, sabes o que é que me aconteceu ontem? Vamos tomar um café. Pronto. Esse tipo de distrações também roubam-nos algum do nosso tempo, que depois acabamos também por não saber gerir da melhor maneira.
Em número 5 temos reuniões desnecessárias ou sem um objetivo, sem um propósito. O número 6 é sermos multitarefa. Multitarefa normalmente é o nosso modo reativo, é o responder a tudo, é o executar tudo o que vai aparecendo. O número 7 é a falta de planeamento. O número 8 é o perfeccionismo, já falei nele. E o número 9 é a falta de ferramentas para automatizar, para criar eficiência na gestão do nosso tempo. Em relação à multitarefa, eu trago aqui um pequeno vídeo de exemplo. Eu não sei se deixa eu ver como é que eu ponho agora isto aqui a funcionar. Não? Já vai. Para perceberem o que é o conceito de multitarefa, quando nós estamos envolvidos em várias tarefas em simultâneo. Eu criei aqui um pequeno vídeo de 40 segundos, mais ou menos. Mas se calhar demora mais a arrancar do que passar. O que é que este vídeo tem um exercício? Tem um contador aqui do lado direito e do lado esquerdo sou eu. Sou eu que estou a escrever os números em coluna 1, 2, 3, 4, 5. Depois escrevo 1, 2, 3, 4, 5 em numeração romana. E depois escrevo as letras A, B, C, D e E. Pronto. Fiz em coluna uma tarefa de cada vez. Cada coluna era uma tarefa e demorei 17 segundos. A imagem se calhar não estava muito boa, mas agora melhorou. 17 segundos e 80 centésimas. Deixa eu escrever ali. E agora eu vou fazer o mesmo exercício, mas no modo multitarefa. Faço na mesma. Escrevo o número 1, escrevo a letra A. Mas isto já implica que eu tenha que refletir mais um bocadinho sobre o que é que eu tenho que fazer a seguir, porque a tarefa é diferente. Olha, aqui o D já me custou mais a escrever. E o E. Portanto, no modo multitarefa, eu fiz a tarefa em 22 segundos. Portanto, só neste pequeno exercício demorei mais 3 segundos e realmente eu notei mais dificuldade nesta segunda forma de trabalhar em modo multitarefa. Mas pronto, dizem que é normal nos homens, não é isso que se costuma dizer? Em relação ao tempo, vamos aqui a mais uns conceitos. O tempo. O que é o conceito de tempo? Portanto, nós gerimos atividades. Eu trago-vos aqui 4 conceitos de tempo: biológico, psicológico, cronológico e o tempo de qualidade. E todos nós temos mais ou menos percepção do tempo em cada um destes conceitos. O tempo biológico tem a ver com o ritmo, com os nossos ritmos internos do nosso corpo, com o metabolismo, com o envelhecimento, com os nossos ciclos de vida. Nós vamos mudando. Acho que alguém que esteja desperto para si mesmo consegue perceber que o seu corpo muda. Há alturas da vida em que gostamos de fazer exercício, noutras não fazemos, noutras comemos determinado alimento, depois há outras em que esse alimento nos provoca algum tipo de alergia ou mal-estar. Portanto, são os ciclos biológicos. Isto é o tempo. É o tempo que nós não temos, não arranjamos ainda uma forma de o saber medir. E depois há o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele tempo clássico da nossa cabeça. Por exemplo, quando estamos a ver um jogo de futebol, um filme, quando vamos numa viagem e parece que aquilo demorou 15 minutos e afinal já demorou 2 horas ou 3 horas. Portanto, não é igual ao tempo do relógio. Parece que às vezes, as férias, por exemplo, o que é que nós dizemos sempre quando regressamos de férias? Olha, já acabaram, foram curtas, passaram num instante. Pronto. É a nossa noção, percepção de tempo que é diferente. E depois há o tempo cronológico, de cronos, que assim medimos pelo relógio em segundos, minutos, horas. E por último, o tempo de qualidade, ou de oportunidade, que é o tempo de kairos. Este kairos é um conceito temporal da filosofia grega. O que eu entendi que eles querem dizer com isto é que designa o tempo certo, o tempo de qualidade. Então, se pensarmos num relógio e numa bússola, o relógio representa os compromissos, os horários e as metas.
a eficiência. A bússola representa uma visão, os valores e uma direção, a eficácia. Então aqui a mensagem é que não adianta correr muito com o relógio se estivermos a ir na direção errada, se a bússola não nos der a direção certa. Esta bússola, esta direção certa é o tempo de qualidade, o de Kairos. Então, ainda dentro deste tema, deixo-vos também uma pergunta para vocês. Como é que cada um de vocês gera as atividades? Em qual destes tempos acham que se baseiam mais? E baseiam-se mais, refletem mais sobre um tempo passado, sobre um tempo presente, estão mais presentes, ou sobre um tempo futuro? É importante perceberem isto sobre vocês próprios, porque o que vamos fazer a seguir precisa desta autoconsciência, da vossa consciência para a forma como lidam com as tarefas, com os projetos e com as atividades. Então a pergunta seguinte é: que tipo de pessoa eu sou? O meu pensamento mais corrente está no passado, está no presente ou está no futuro? Também? E como é que eu equilibro o meu tempo em cada um dos papéis na minha vida? E que papéis são estes? O profissional, o pessoal, o familiar? Onde é que eu estou a dedicar a maior parte do meu tempo? É na direção do meu crescimento? É na direção do meu sucesso?